A voz da mata. Você acredita que a floresta tem uma voz? Os mais antigos juram que sim. Dizem que a Amazônia respira, observa e avisa. E aqueles que ignoram seus avisos acabam ouvindo coisas que não deveriam. Esta é a história de Jaci e da noite em que ele aprendeu, da maneira mais assustadora, que a mata sempre fala. Em uma pequena comunidade ribeirinha, aninhada nas margens de um rio sinuoso, vivia Jaci. Ele era um jovem curioso, com o espírito aventureiro correndo nas veias. Cresceu embalado pelas lendas contadas ao pé da fogueira, histórias de espíritos guardiões, da curupira e do boitatá, mas sempre as viu como contos para assustar crianças. Para ele, a floresta era um quintal gigante, um lugar de maravilhas, não de medos. Ou os meis velhos, com seus rostos marcados pelo sol e pela sabedoria, balançavam a cabeça e repetiam o mesmo conselho. A mata fala, meu filho, só não escuta quem não quer. Jaci sorria, achando graça. Até aquela noite. A tarde chegou cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu e prometendo uma chuva que nunca vinha. Foi nesse dia que Jaci decidiu fazer algo que era estritamente proibido. Ele ia pescar além dos limites conhecidos, num trecho do rio que os moradores chamavam de Sombra do Espelho. O nome era perfeito. As águas ali eram tão paradas, tão imóveis, que refletiam o céu com uma clareza assustadora. Parecia um portal para outro mundo, um espelho que não refletia apenas as árvores, mas talvez até os pensamentos de quem ousasse navegar por ali. Assim que sua pequena canoa de madeira deslizou para dentro daquela zona proibida, Jaci sentiu uma mudança imediata no ar. O som da floresta, aquele zumbido constante de vida, que o acompanhara por toda a vida, simplesmente desapareceu. Nenhum pássaro cantava, nenhuma folha se movia nas árvores. A floresta inteira parecia ter prendido a respiração. Observando, era um silêncio pesado, anormal, que pressionava os tímpanos. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele o ignorou. A teimosia da juventude era mais forte. Ele mergulhou o remo na água escura, e o único som era o suave ploque da madeira, cortando o silêncio. Ele estava determinado a provar que os medos dos mais velhos não passavam de superstição. Jaci preparou sua rede de pesca, o movimento dos seus braços parecendo estranhamente alto naquele silêncio sepulcral. Ele a lançou com um gesto experiente, e o emaranhado de fio se abriu sobre a água escura. Foi então que ele ouviu um sussurro baixo e arrastado, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A voz soava como o próprio vento roçando as folhas, mas formava seu nome, Jaci. Ele se virou de supetão, o coração batendo forte no peito. A canoa balançou perigosamente, mas não havia ninguém. Apenas as árvores imóveis na margem e o rio espelhado, refletindo um céu cada vez mais sombrio. Ele engoliu em seco, tentando convencer a si mesmo de que era sua imaginação, um truque da mente causado por aquele silêncio opressor. Ele se virou de volta para a rede, e então ouviu de novo. Desta vez, muito mais perto. O sussurro veio de trás de sua nuca, tão próximo que ele sentiu um hálito frio em sua pele. Volta! Não havia como confundir. Os pelos em seus braços se eriçaram instantaneamente. O medo, frio e cortante, finalmente o encontrou. Ele não estava sozinho. Aquela voz não era humana. Pertencia a algo mais antigo, algo que estava ali muito antes dele e de sua aldeia. O aviso era claro, direto e carregado de uma autoridade que ele nunca tinha sentido antes. A floresta, que antes estava apenas silenciosa, começou a se transformar. A copa das árvores, antes verde e exuberante, pareceu escurecer, como se as sombras se aprofundassem e se contorcessem entre os galhos. E a água do rio, que era um espelho límpido, começou a ficar turva, opaca. Era como se algo gigantesco estivesse se movendo sob a superfície, agitando a lama do fundo e turvando o reflexo. Jaci sentiu a canoa estremecer levemente, não pelo movimento da água, mas por uma vibração que vinha de baixo, uma ressonância profunda e poderosa. E então, o silêncio foi quebrado de forma brutal. Não pelo canto suave dos pássaros, ou pelo coachar ritmado dos sapos. Foi uma explosão de som caótica e desesperada. Um coro cacofônico de todos os animais da floresta começou a soar ao mesmo tempo. Sapos, grilos, macacos, aves, todos gritavam em um uníssono desordenado. Não era um som da natureza, era soando um alarme, um grito de pânico coletivo, como se a própria floresta estivesse em agonia, tentando desesperadamente alertar o jovem para fugir. Naquele instante,
Toda a arrogância de Jaci se desfez, substituída por um terror primitivo. Ele finalmente entendeu. Ele era um intruso, e a floresta estava reagindo à sua presença. Com as mãos trêmulas, ele olhou para baixo, para a água agora turva. Seu reflexo olhava de volta para ele, o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Mas não era só o seu reflexo. Atrás de sua imagem, na superfície da água, havia outra forma, uma sombra alta, esguia e disforme, algo que não se parecia com nenhuma árvore ou animal. Era alongada, alta demais para ser humana, e parecia pairar logo atrás de seus ombros. O sangue de Jaci gelou. Instintivamente, ele se virou, esperando dar de cara com a criatura, mas não havia nada ali. Apenas o ar vazio e a floresta que gritava. O pânico o dominou. Ele se virou de volta para a água, o coração na boca, e o que viu o paralisou. A sombra no reflexo havia sumido, mas seu próprio reflexo estava sorrindo, um sorriso largo, que não alcançava os olhos, mas Jaci não estava sorrindo. Ele estava petrificado de horror. Foi quando a voz falou pela terceira vez. Agora, não era mais um sussurro, era uma voz firme, ressonante e carregada de uma tristeza antiga e profunda, como se lamentasse a teimosia dele. Por que voltou aqui? A pergunta ecoou sobre a água, e no mesmo instante, o caos sonoro da floresta cessou. O silêncio voltou, ainda mais pesado e ameaçador do que antes. Era como se toda a Amazônia tivesse prendido o ar, aguardando a resposta de Jaci. E foi nesse silêncio aterrorizante que uma lembrança o atingiu como um raio. A voz de sua avó, contando a história da sombra do espelho. Quem entra na sombra do espelho precisa pedir permissão, e precisa sair antes que a mata dê a resposta. Ele não havia pedido permissão, e agora a mata estava respondendo. Um pânico cego tomou conta dele. Sem pensar em mais nada, sem ousar olhar para a água novamente, Jaci agarrou o remo. Ele remou. Remou com uma força que não sabia que tinha, impulsionado pelo puro terror. A canoa cortava a água escura, e ele não olhava para trás. Remou até seus braços queimarem, até seus músculos gritarem de dor. Remou até sentir o primeiro sopro de vento em seu rosto, até ouvir, ao longe, o som familiar e reconfortante do canto normal dos pássaros. E somente quando a sua comunidade apareceu na curva do rio, um pequeno ponto de luz e segurança, ele sentiu que a presença se afastava. A voz falou uma última vez, não mais em seu ouvido, mas como um eco se dissolvendo entre as árvores distantes. Desta vez, volta, da próxima, fica. Jaci nunca mais voltou à sombra do espelho. Ele aprendeu sua lição. Hoje, ele é um dos que contam as histórias, um dos que avisam os mais jovens e os visitantes curiosos. E sempre que alguém chega na comunidade, cheio de coragem e desrespeito, querendo desbravar a mata como se fosse um parque de diversões, Jaci olha nos olhos da pessoa e diz, com uma seriedade que gela a alma: na Amazônia, você nunca anda sozinho, e quando a mata avisar, escute. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e acredita nos mistérios da floresta, deixe seu like e se inscreva no canal para mais contos como este. Até a próxima.